Boa noite, eu sou o Ricardo e estou aqui de volta em mais uma aula do Tudo Mastigado para que nós possamos reforçar um pouco mais o movimento circular uniforme. Na nossa primeira aula, nós revisamos todo o conteúdo, fizemos algumas questõezinhas e agora vamos fazer mais algumas para reforçar de vez isso daqui. Vamos lá na primeira questão? Vamos lá? Pois bem, nessa questãozinha ele diz: duas crianças estão brincando em um carrossel de um parque de diversões. Uma delas encontra-se sentada nas proximidades da borda e outra próxima ao centro do carrossel, conforme a figura a seguir. Considerando que o carrossel está girando e que as posições das crianças em relação ao carrossel são mantidas constantes, é correto afirmar que... Bom, antes de analisar as opções, vamos fazer um desenhozinho e vamos analisar opção por opção até achar a resposta. Vamos lá. Primeiramente, nós temos aqui a situação de um disco e pela figura é possível ver que uma das crianças está sentada na bordinha do disco. Vamos colocar, ou seja, a distância dela até o centro é essa daqui. Enquanto que a outra criança está sentada um pouquinho mais próximo do centro. Então, a distância do centro até onde ela está, por exemplo, é essa daqui. Pois bem, e aqui eu teria o centro. Perceba que os raios são diferentes. E aí ele pergunta qual é a opção correta. Vamos testar opção por opção, até achar a opção correta. Vamos lá. Bom, se eu tenho aqui esse sendo o raio 1, esse sendo o raio 2, distâncias diferentes, eu tenho a letra A dizendo assim, ó, suas velocidades escalares são iguais. Primeiro, o que raios é velocidade escalar? Bom, como nós já vimos algumas aulas atrás, velocidade é um vetor, ou seja, tem três características. Ela tem módulo, valor, ela tem direção e ela tem sentido. Quando alguém diz assim para você, quanto vale a velocidade escalar, ele está ignorando a orientação do vetor velocidade. Velocidade escalar é a mesma coisa que dizer valor da velocidade. É a velocidade sem levar em conta sua orientação, direção e sentido. Então, quando ele escreveu assim, suas velocidades escalares são iguais, é a mesma coisa de escrever o valor das suas velocidades é o mesmo. Bom, sabemos que essa informação é incorreta. Afinal de contas, a velocidade linear V, nós podemos calcular fazendo V igual a ômega vezes o raio. Ômega é a velocidade do giro, que é a mesma para os dois, já que o disco está girando no mesmo ritmo, mas o raio não é o mesmo. Então, a velocidade linear não é a mesma, graças à diferença do raio. Então, a letra A não pode ser a resposta correta. Então, a letra A está errada. Vamos organizar isso daqui. Ela está errada. E a razão para que ela esteja errada é que, baseado nessa formulazinha aqui, nesse caso, o raio 1 é diferente do raio 2. Raios diferentes quer dizer velocidades lineares diferentes. Vamos ver a letra B? Letra B diz, suas velocidades angulares são iguais. Muitas pessoas caem num peguinha, que é assim, se a velocidade linear é a angular vezes o raio, então se eu passar o raio dividindo, eu encontro que a angular é a linear dividido pelo raio. Essa afirmação, essa formulazinha é incorreta. Dizemos assim, ó, a velocidade angular, ômega, só depende da velocidade com que o disco gira. E todas as partes do disco, no caso do brinquedo, giram juntas. Então, independente do raio, eles giram ao mesmo tempo. Isso quer dizer, então, que na letra B, que ele fala que as angulares são iguais, essa afirmação ela é corretíssima. Então, se eu tiver duas crianças em raios diferentes, mesmo assim, elas giram ao mesmo tempo. Elas percorrem o mesmo ângulo no mesmo tempo. Por isso, elas têm a mesma velocidade angular. Então, até agora, essa opção está certa
E essa seria a nossa resposta. Mas vamos testar as outras, para que a gente possa ter noção e a gente vai revisando o conteúdo. Vamos devagarzinho. Por exemplo, a letra C. Ele diz que suas velocidades médias são iguais. Bom, mas velocidade média é V igual a ΔS sobre ΔT. Nós acabamos de ver no item A que as velocidades lineares eram diferentes, porque os raios eram diferentes. Então, as lineares, que são as médias, são diferentes e não iguais. Por isso, o item C está errado. E o item D, suas acelerações tangenciais são iguais. A aceleração tangencial, o que é isso? Bom, vamos colocar aqui, letra D. O que é uma aceleração tangencial? O próprio nome já diz, é uma aceleração que atua em uma linha tangente, uma linha reta trajetória. Por exemplo, nesse caso eles estão girando, ou seja, imagine que o disco, um ponto do disco esteja aqui, do brinquedo que eles estão sentados. Esse disco gira e esse ponto vem para cá. Nós tivemos uma trajetória circular e aí, se eu pegar em cada ponto dessa trajetória, eu vou ter uma aceleração que aponta na direção tangente da trajetória. Ou seja, eu vou ter uma aceleração, por exemplo, para cá. Essa aqui é a aceleração tangencial. Uma aceleração para cá, aceleração tangencial, e para cá, aceleração tangencial. Essa aceleração é responsável por alterar o valor da velocidade. Nós conhecemos já essa aceleração. A aceleração tangencial é variação da velocidade sobre variação do tempo. Essa é a formulazinha. Ele está dizendo que as acelerações tangenciais são idênticas, só que ele diz que o brinquedo gira do mesmo jeitinho o tempo todo. Ou seja, ele mantém as posições, ele mantém, a velocidade com que o corpo está girando. Isso quer dizer que não há mudança na velocidade de giro, muito menos na velocidade linear. Então, já é errado dizer que nós temos uma aceleração tangencial alterando a velocidade do corpo. Isso não acontece. Eles vão continuar girando do mesmo jeito. Bom, essa opção está errada, já que nós não temos aceleração tangente à trajetória. Pois bem, vamos à nossa última opção, a letra E. Na letrinha E, ele diz que as acelerações centrípetas são iguais. Pois bem, do mesmo jeito que eu tenho uma aceleração tangencial, que muda o valor da velocidade, a aceleração centrípeta para um corpo que sai desse ponto e tem uma trajetória circular até esse ponto é uma aceleração que aponta para o centro da trajetória. Para cá teríamos a aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta. Essa aceleração, ela não modifica o valor da velocidade. Ela só altera a direção da velocidade. Ou seja, a velocidade estava nessa direção e você muda para outra direção, horizontal para diagonal, diagonal para vertical, por exemplo. Bom, a aceleração centrípeta nós calculamos por velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. E como você pode ver, a aceleração centrípeta depende da velocidade linear. Ele falou que as centrípetas são iguais, mas as velocidades lineares são diferentes. Logo, isso é impossível. Se as lineares são diferentes, as acelerações centrípetas também serão diferentes. O que faz desse item um item incorreto. Pois bem, fizemos a questão número 1, ficaremos com a resposta letra B. Suas velocidades angulares são iguais, ou seja, elas percorrem o mesmo ângulo ao mesmo tempo, dão um número de voltas igual ao mesmo tempo, giram no mesmo ritmo. Pois bem, agora vamos à nossa segunda questãozinha. Vamos lá? Pois bem, para a nossa segunda questão da noite, nós temos essa daqui.
onde ele diz que duas polias de raios R1 e R2 estão ligadas entre si por uma correia, sendo R1 4 vezes maior que R2, sabendo que a polia R2 efetua 60 RPM, ou seja, 60 rotações por minuto. A frequência da polia de raio 1 é... Bem, vamos lá para o nosso quadro para que a gente possa representar tudo isso. Bom, nesse caso, já que ele disse que eu tenho uma polia maior e uma menor, eu tenho uma polia pequenininha, eu tenho uma polia grande, ele diz que a polia grandona é R1, então ela possui raio 1, enquanto que a polia pequenininha tem raio 2. E elas estão ligadas por uma correia. Então, existe uma correiazinha ligando as duas aqui, uma correntezinha. E agora ele afirmou que o raio 1 é 4 vezes maior que o raio 2. Então, sabendo que o raio 1, esse daqui, é 4 vezes o raio 2, e aí ele quer saber qual é a frequência com que a roda 1 gira. Na nossa primeira aula de movimento circular, nós percebemos que quando temos uma associação por correia, a rodinha de menor raio dá muitas voltas, enquanto que a rodinha de raio maior dá poucas voltas. Existe, então, uma formulazinha para a gente analisar isso daqui. Nós vimos que, nesse caso, a velocidade da roda 1 é igual à velocidade linear da roda 2. Porque se elas estão ligadas por uma correia, elas vão se movimentar, pensa na correia, 2 pontos em cima da correia. Por exemplo, esse pontinho aqui e esse pontinho aqui. Esses pontinhos percorrerão a mesma distância ao mesmo tempo. Logo, suas velocidades lineares são iguais. Na primeira aula, nós já abrimos essa formulazinha. Vou deixar para você lembrar da primeira aula. Nós chegamos em frequência 1 vezes raio 1 é igual a frequência 2 vezes o raio 2. Pois bem, a frequência 1 é o que nós queremos descobrir. Então, vamos colocar aqui frequência 1. O raio 1 é o raio da polia 1. Só que, nesse caso, o raio 1 é 4 vezes o raio da 2. Então, eu tenho aqui 4 vezes o raio 2, que é igual à frequência 2, que ele mesmo falou que vale 60 rotações por minuto. Então, 60 RPMs. O raio 2, nós não sabemos quanto vale. Então, nesse caso, eu posso cortar raio 2 com raio 2. Esse 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, e aí eu vou terminar com frequência 1 é igual a 60 dividido por 4, o que nos leva a 15 rotações por minuto. Essa, então, seria a frequência com que a rodinha 1 gira, bem menor do que a rodinha 2. Bom, você percebeu que nós poderíamos ter feito isso por proporção? Nós não precisaríamos ter feito isso por formulazinha? Bom, essa formulazinha que eu escrevi aqui, na última questão, foi bem útil. Mas é importante que você tenha certeza de que o seu pensamento da proporção está certo. Você poderia fazer o seguinte, olha, se a rodinha grande é 4 vezes maior que a rodinha pequena, quer dizer que ela vai girar 4 vezes mais lentamente. Então, se a rodinha 2 gira com 60 rotações por minuto, a rodinha 1, 4 vezes mais lenta, daria apenas 15 voltas por minuto. E nós nem precisaríamos fazer formulazinha. De qualquer maneira, a resposta é a letra D, 15 RPMs. Pois bem, bom, como uma perguntinha, eu gostaria de deixar uma última perguntinha para que nós possamos responder só nas próximas aulas, para que você possa mandar dúvidas e a gente vai respondendo. Nessa aula, eu falei de aceleração tangencial e aceleração centrípeta. A minha pergunta é, quantas acelerações existem? Quantas? Poxa, aqui eu falei de 2, mas quantas acelerações existem? Quais são os tipos? Eu já ia responder, mas não vou. Vou deixar você na curiosidade. Quantas acelerações existem? Como calcula todas elas?
O que elas alteram? Por exemplo, aqui alterou o valor, aqui alterou a direção. Eu deixo para você na curiosidade, para você pensar. Quem sabe na próxima aula nós respondemos isso. Por hoje é só. Uma boa noite para você, bons estudos e qualquer dúvida, tamo junto. Tchau, tchau.